Se vocês escutam piadas, quem que já ouviu falar assim, ó, sorria, mas não perca a unção, né? Esse aqui é o professor da minha vida, esse é o professor Júnior, a qual ele, se quiser contar, eu espero que não, mas ele conheceu eu, garoto. Eu cheguei na igreja, um músico, né? Totalmente perturbado, totalmente. Eu lembro que a diretoria da igreja queria mandar eu embora, você lembra? E você falava assim: não, deixa esse menino aí, porque esse menino. E hoje eu sou um pastor de igreja, porque esse rapaz que está aqui, ele conheceu quando eu não era crente, e hoje eu tenho o privilégio de dividir o altar com o pastor que praticamente me ganhou para Jesus, igreja. Uma salva de palmas, meus queridos. Cabe. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, amém? Olha, quando a história termina com um final feliz, é fácil a gente falar, não é? Mas tudo nessa vida é investimento. O pastor é Mindu que fala, Mindu? Tá bom. Não, eu sei, mas eu tô falando se for Rafa, né? O pastor Mindu falou aqui brilhantemente sobre o dízimo. Modéstia à parte, ele aprendeu com o pastor dele. Mas ele falou o quê? De investir. Quando você investe no dízimo, você está investindo na sua vida. A igreja tem que investir em pessoas. O Mindu chegou na igreja, ele me deu trabalho. Não vou falar que ele não deu trabalho, sim. Mas era o trabalho que todo jovem na idade dele dá. Irmãos, Mindu teve um dia, ele não conhecia a Vanessa. Esse menino com mais 2 meninos estavam de paquera com as meninas. Os outros 2 são casados e são pais dessas moças. São pais de filhos dessas moças. O Mindu estava namorando assim, não queria nada sério. E eles desobedeceram no acampamento, pularam as janelas, as meninas pularam a janela e foram, não fazer nada. Mas eles ficaram à noite conversando, os 3 casais. E não pode. E eu os castiguei. As meninas tiveram que lavar todos os banheiros do acampamento, tanto masculino como feminino. E os meninos, nós não lavamos, o mínimo de panelas e pratos foram lavados durante o dia, para na hora do jantar, terminou, eles 3 iam entrar dentro da cozinha e lavar tudo que tinha que lavar, sob supervisão. Só que antigamente era mais fácil de lidar, o jovem era mais fácil de lidar. E eu peguei num momento que deu, eu falei assim, eu vou ver o que os 3 estão fazendo lá. E eu achei que eu ia entrar lá e eles estavam bravos e tal. Eles estavam numa farra, gente, lavando aqui tudo. Eu falei assim, mano, o que foi? Ué, é inevitável o que nós fizemos, então vamos fazer isso aqui ficar divertido. Eles lavaram. E foi quando alguém falou com o Mindu, você precisa parar, cria juízo, conhece uma pessoa. E ele conheceu a Vanessa. Eu conheço Rafael e passei por todas as fases, tanto eu com a vida dele e ele com a minha vida, por fases maravilhosas, mas passamos por fases tristes. Quando Jesus resolveu amar a Luísa mais que a gente e levar a Luísa. E eu fiquei espantado quando estava conversando com a pastora Vanessa. Ela falou assim, faz 10 anos. Então eu fico muito orgulhoso, porque eu faço parte da história dele e de tantos outros pastores
que ficaram melhores que eu. Nós temos um amigo, pastor, mora há quase 10 anos em Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, e é um grande homem. Que também, alguém chegou, a primeira vez que o Marcelo foi pregar na igreja, ele pregou para os jovens. No domingo de manhã tinha culto e escola bíblica. E uma pessoa, um pseudo-intelectual, chega e diz assim: ó o papel. Eu falei, o que é isso? É os erros de português do seu pupilo, que era o pastor Marcelo. Eu falei, o que é? Eu fiquei anotando aqui durante a pregação dele quantas palavras erradas ele falou. Eu peguei o papel, amassei, não vi, eu amassei e joguei no lixo. Falei assim, fica tranquilo, querido, investimento demora a render. Você ainda vai ouvir falar desse moço. E de fato aconteceu. Rafael, a diretoria, nós tínhamos uma reunião a cada 2 meses. A igreja era muito grande, então tinha muitas coisas para tratar, mas eram só tratativas administrativas. E quando terminou, eu perguntei alguma coisa. Um dos diretores se olhou e falou assim, temos mais um assunto para falar com você. Eu disse sobre o moço lá, na época falava Minduim. O Minduim, o que tem ele? Então, não convém falar para esse moleque ir embora? O quê? Eu estou ouvindo isso mesmo? Então vamos fazer o seguinte, eu troco ele, vocês todos por ele. Vocês podem ir, mas o menino fica. E graças a Deus, o Senhor honrou. Ninguém foi embora, porque a gente tem que investir em pessoas. As pessoas valem mais do que coisas. Muito mais que coisas. Então, que essa palavra possa entrar no seu coração e você continuar valorizando o seu pastor. Seu pastor tem história. Seu pastor é um garoto. Eu posso chamar. E agora eu me senti mais velho, porque se ele chamou os meninos que estavam tocando de garoto aqui, então eu sou avô deles, né? E eu tenho 56 anos, mas eu tenho 3 netas. Então, eu louvo ao Senhor Jesus pela vida do Rafael, da Vanessa e do Miguelito. São queridos. E um momento que eu passei muito difícil na minha vida, que faz 7 anos disso, Rafael não teve nenhuma hesitação no momento. Ele pulou na frente e falou, não, se vai tacar pedrada, vai pegar em mim primeiro. Isso só selou aquilo que a gente tem. Então, a gente não se fala todo dia. Mas hoje eu estava voltando, eu estava bem aborrecido com uma coisa, e vai ser bom que eu vou falar com você sobre isso. E eu lembrei, falei assim, eu vou ligar para ele e vou pedir uma coisa para ele. Eu sou pastor em São Carlos, moro em Piracicaba. E nós vamos fazer uma festa caipira, lá para arrecadar fundos para a igreja. Que lá também a dificuldade é muito grande. E eu estou vendendo pão. Há um mês que eu estou vendendo. É um pão artesanal. Ele não tem leite, não tem ovo. E a farinha é especial. Então você come. O problema dele é que você come. Depois fala, meu Deus. E ele engorda, viu, gente? Ele não faz mal para o intolerante intelectual, mas ele engorda. Ele não, nós, né? E você pode me ajudar. Depois eu vou mandar para o pastor Mindu. Se vocês não tiverem nada dia 14, é porque eu contratei um sanfoneiro que vai vir de São Paulo. Porque festa caipira sem sanfoneiro não é festa caipira. E quando eu contratei, minha mulher falou, você é louco.
Como nós vamos fazer para pagar? É um irmão da igreja que abriu mão de tocar no mundo para tocar na igreja. E eu estou precisando. Então, eu falei para ele assim, ó, eu vou, assisto o culto, no final eu vendo o pão. Ele falou, você está louco? Não, se você vai vir aqui, você vai pregar. Então, como a gente aprendeu que não tem que falar não, eu falei, então tá bom, eu vou pregar. E você pode me ajudar. Tem uma irmã aqui da igreja que já pregou até lá. Um pão, 15. Se você levar 2, eu faço 28. Tem o tradicional e de milho. Se cada um levar um, pronto. Já me ajuda. Entendeu? E eu tenho certeza que quando você comer, eu vou dar uma dica. Se você pegar a faca e cortar ele mais ou menos essa grossura assim, passar manteiga, margarina dos dois lados e pôr na chapa, fazer assim, ó, tsh, tsh, você vai falar assim, Jesus, que pastor abençoado. Então você me ajuda sim, porque até segunda-feira eu tenho que ainda levantar o dinheiro que falta. Estou deixando a minha mulher louca lá. Eu vou dizer, não, mas nós vamos pagar, ué. Nós vamos pagar. Porque ele tem que vir de São Paulo, tem os gastos dele. E daí eu vou mandar o pastor Mindu, ele passa aqui. Quem sabe ele dá uma louca nele e fala, vamos lá. Vai ter um monte de coisa lá, legal. E vai ser muito bacana. E nós estamos enganando fundos para a gente fazer uma reforma que tem que fazer lá nos banheiros. Que não tem jeito. Banheiro é banheiro. Então tem que fazer. Então você me ajuda, tá? Amém? Mas agora nós vamos falar no que importa. A palavra de Deus. Se você está com essa Bíblia aí e quiser abrir, vocês costumam pôr a imagem aqui, Bindu? Tem como pôr a versão NVI? Então põe para mim. Primeira livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 17. Se você quiser deixar marcado para você ler tudo em casa, é do 39 ao 45, mas eu vou ler agora o 40. 1 Samuel 17, do 39 ao 45, mas eu só vou ler o 40. Depois, quando você estiver em casa para meditar e gosta de alimentar-se da palavra pregada, daí você lê tudo. Primeiro livro de Samuel. Se você puser aí para mim, até ajuda, porque os olhos da gente ficam meio melhor nesse telão grande. Conseguiu? Vamos ver. Se não, abra aqui. A NVI. Ó, para não perder tempo. Se eles acharem, beleza. Eles vão preparando aí, depois nós lê o restante dos textos. 1 Samuel 17:40. E em seguida pegou o seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas. Quantas pedras? Quantas pedras? Colocou-a na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Amém. Feche seus olhos. Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Dá-nos a tua bênção, a tua graça, e que teu Espírito Santo esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vou ser bem rápido. Essa história faz parte da história daquele que mudou a história de Israel, Davi. Davi ainda não era o rei, mas Davi já era um menino temente a Deus. Tinha por volta aí dos seus 17 anos. Quando seu pai chamou, Jessé chama ele lá no campo. Ele era o caçula. Caçula naquela época não tinha privilégios. O caçula sempre era o que pagava pau. E ele chama, estava lá cuidando das ovelhas, chama ele e diz assim, olha, aqui no carrinho aqui tem queijo, pão
levar para os seus irmãos no campo de batalha. Você vai levar lá. E ele, obediente, seguiu o que o pai ordenou. Quando ele chega lá, o povo de Israel vinha enfrentando uma batalha muito grande com os filisteus. Ele olha e diz assim: você vai ter que se virar. Fique quietinho aí, porque está acontecendo um negócio aí. O irmão mais velho falou. E ele foi lá para observar o que estava acontecendo. Foi justamente no horário que fazia-se pela manhã, na hora do almoço, no meio do dia, e no final da tarde, que tinha um homem contratado pelo exército filisteus. Era um mercenário, um homem que era pago para guerrear, um homem de quase 3,40 metros de altura, muito grande. Eu sou grande, eu tenho 2 metros de altura, 2,3 metros. Ele era 1,40 metros a mais do que eu, muito forte. Para você ter uma ideia, o seu escudo, quando ele deixava para os seus pajes de arma carregar o escudo, precisava de 3 para carregar o seu escudo. Sua espada era muito grande, era um homem especialista em matar. E todos os dias aquele homem subia num certo lugar, gritava para o povo de Israel, pelos soldados de Israel: aí, cambada, quem está aí? Tem alguém para peitar? Ó, vocês não são servos do Deus vivo? Estou aqui, ó, vem aqui. Se você ganhar de mim, nós viramos tudo escravo das vocês. E o povo de Deus se acovardava, ficava em silêncio, e aquilo já vinha há muitos tempos. Mas aquele dia, Golias não esperava em ser ouvido por alguém que sabia quem era o seu Deus. Ele, de princípio, ele chama os seus irmãos e fala assim: quem que é esse camarada? Geralmente baixinho, grandão chama alguém de pequeno de baixinho, né? E o baixinho chama grande de grandão, né? Fala, grandão. Ele chegou e falou: ô grandão, ô irmão, quem que é esse grandão que está aí? Ninguém vai falar nada? Ninguém vai falar nada? Esse cara está desafiando o nosso Deus. De princípio, seus irmãos mandam ele calar a boca. Fala: cala a boca, rapaz, você não sabe qual é. Mas a Bíblia continua dizendo que ele insiste em saber quem era aquele incircunciso que desafiava o seu Deus. Davi tinha cerca de 1,55 m, ruivo, queimado do sol, mas era um homem valente, temente a Deus. E a palavra de Deus diz que ele consegue chegar diante do rei Saul. O rei Saul olha para ele, vê a insignificância daquele menino, porque o rei estava olhando para apenas a aparência dele. Até que ele pega, se convence que o garoto não ia parar. E ele chega e diz assim: tá bom, rapaz, quer ir lá, vá. Para você ter uma morte mais digna, eu vou dar minha roupa de guerra, a roupa do rei, você lá guerrear contra ele. E eles vão lá e vestem Davi com a armadura do rei. E ele chega, a Bíblia conta versículos antes, que ele chega e diz assim: rei, eu não estou conseguindo andar, não é do meu tamanho. Até que ele para e diz assim: para, tira tudo isso aqui, tira, não consigo andar. É a mesma coisa que você, que calça 35, 36, 37, tentar vestir o meu sapato, o meu tênis, que é 43, 44. E ainda o pessoal fala que pé de pobre não tem tamanho, né? Ah, mas, né?
a minha mãe ganhava presente para mim, e minha mãe ensinou a gente morre de vergonha de falar para você que está grande ou está pequeno. Eu quebrei esse tabu. E quando você ganha uma roupa ou grande ou pequena, mande quem te deu trocar, porque senão você compra, você paga o seu presente a meia com ela. Porque geralmente quando veio pequena, tem que trocar para uma maior. Você chega na loja, o cara fala assim: ó, eu posso trocar, mas tem uma diferença para pagar. Daí você que paga. Ué, mas o presente é meu, eu que nem pagar. Então, por favor, troca, está muito pequeno. E quando vinha, meu pai chegava e dizia, a minha mãe falava assim: tem que comprar tênis para o menino, para ir na igreja, porque o calçado do dia a dia era quichute. Quem usou quichute aqui? Dava um chulé desgramento. Mas para ir para a igreja tinha que ter o tênis. E daí de punha o tênis. Um dia meu pai chegou e falou assim: quanto você está casando? Eu falei pro vendedor: 37. Ele falou assim: pega um 39 aí. Simão, pai, 37. Não, seu pé vai crescer. Eu andei uns par de tempo o pé saindo do tênis. Ué, para durar mais, não é? Tinha vez que minha mãe, para ajudar, ela punha algodão na ponta. Quem já passou por isso? Estou falando da sua vida, né? Não, é a minha mesmo. Bom, e ele vai até o riacho. Ele era especialista em funda, em atiradeira, e pega 5 pedras. A Bíblia diz que 5 pedras lisas. Não era pedrinha, não, era pedrona. Para derrubar o bicho lá, não podia ser uma pedrinha, tinha 5 pedras. Eu saí correndo de casa, esqueci, eu tenho as minhas pedras, que eu separei. Mas conseguiu pôr no vídeo as minhas pedras? Imagem? Então põe a primeira pedra. Ele poderia ter pego a pedra da ira. A palavra de Deus diz, se você quiser anotar, Efésios capítulo 4, versículo 26 diz assim: irai-vos, mas não peques. Mas não pequei. A primeira pedra que ele poderia ter pego para arremessar era a pedra da ira, porque ele estava macho. O cara estava desafiando o Deus de Israel. A primeira pedra que você não pode usar contra o gigante de problema da sua vida é a ira. Por que a Bíblia fala sobre irai-vos e não pequeis? Ira, ficar bravo. Mas como que a gente não peca, pastor? Não verbalizando aquilo que você está sentindo na hora. Sabe por quê? Porque nós temos esse plano que nós estamos vivendo, o plano terrestre, é o que a gente olha com os olhos da carne. Mas existe o plano espiritual, e existem batalhas espirituais imensas contra o bem e o mal. Quando eu verbalizo algo na ira, quando você está irado, você fala mais bobagem ou mais coisa sábia? Uma bobagem. Quando o filho faz alguma arte, não é assim? Lá em casa, eu acho que na sua também tem lixo. Tem na sua casa? Na minha também tem. A gente faz lixo lá. E eu falo: por que só eu tenho que levar o lixo? Se o lixo está de todo mundo. Daí eu falo: vai levar o lixo? Daqui a pouco eu levo. Tem alguém lá em casa que responde assim? Ou só o meu? Na hora que eu descer, eu levo. Quando vai descer, esquece o lixo.
respira, mas não verbaliza. O patrão está te provando, está te fazendo miséria lá na empresa, mas você tem a promessa que Deus vai virar esse jogo. Então fecha a tua boca. Aquele homem olhou para ele e disse assim: ô moleque, o que você está fazendo aqui? Com uma funda? Com pedra? Você está achando que eu sou cachorro para me tocar com pedra? Ele está virado, com medo. Ele teve um pouco de medo, sim, mas ele estava mais macho, mais bravo ainda, porque ele estava desafiando ao Deus dele. Ele não abriu a boca para falar bobagem. Cuidado. É só lá em casa que de vez em quando eu e a mulher briga? Não, né? Acho que lá na sua casa você também tem aquelas, né? Aquela discussãozinha. Como que é? DR, discussão de relação. É só lá em casa que ela resolve discutir algo lá em casa da igreja na hora que o Palmeiras está jogando a Libertadores. Ela quer discutir o negócio lá em casa assim, discute na frente da televisão. E eu vou lá, e eu vou fazendo assim, Você escutou? Claro, repita. Tchau. E a mulher tem um chip programado para que, se o marido concordar, ela fica triste. Então, de vez em quando você deixa ela feliz. Se ela falar alguma coisa com você, discute com ela, porque ela precisa disso. Não, é só lá em casa. Na sua casa não tem isso. Sua esposa, quando você fala alguma coisa assim, meu amor. A ira provoca reações adversas e ela não pode ser verbalizada. Você está passando uma luta. Primeira coisa, Deus não está me vendo. Está te vendo, irmão, aguenta as pontas. O diabo precisa que você verbalize, porque ele não consegue ler o seu pensamento. De vez em quando você tiver que orar por uma coisa grave, ora em pensamento. Se você é batizado com o Espírito Santo, se você está com vontade de fazer uma coisa, dá umas rajadas de língua estranha, que daí ele fica mais bravo ainda, porque ele não entende nada. Mas Deus está entendendo tudo que você está falando. Mas segura a tua boca. Fala para o seu irmão, você pode até se irar. Fale para ele. Mas de boca fechada. Segundo, Mateus 5,5 fala sobre o orgulho e Lucas 14,11 também fala. Orgulho. Você sabe por que o exército de Israel chegou aonde chegou naquela situação vexatória? Por causa do orgulho, a começar do próprio rei. Saul estava se achando a última bolacha do pacote, ou se tiver carioca aqui, o último biscoito do pacote. Eu sou tal. Irmão, desculpa, a gente não é nada. Eu e o Bindu trabalhamos na mesma empresa, numa funerária. Lá chega rico, pobre, preto, branco, velho, moço, jovem, criança, e que, se não for preparado e em menos de 24 horas não for enterrado, ele vai começar o processo de decomposição e vai começar a feder. Então, querido, o homem e a mulher, ele deve agradecer a Deus todos os dias pela vida, porque é a misericórdia de Deus que nos mantém respirando neste exato momento.
Por que orgulho? Eu disse de orgulho pelo Mindu, eu me sinto feliz, porque a minha vida, através da minha vida, Deus fez grandes coisas na vida dele. Então a gente fica feliz com isso. Mas hoje nós somos, sempre fomos, eu sempre tratei as minhas ovelhas olhando nos olhos e nunca de cima para baixo. Você, se você tem cargo de chefia, olhe para as pessoas que são suas subordinadas e as ame e abençoe-as. Você está lá porque Deus permitiu que você estivesse lá. E quando Ele parar de fazer assim, ó, você morre. Nós estávamos conversando um pouquinho, eu e a Vanessa. Eu tive um amigo no ano passado, Milton. O Palmeiras tinha ganhado um jogo. Ele mandou para mim um meme e uma foto dele com a televisão no fundo com a camisa do Palmeiras. Terminou o jogo, tomou um leitinho, deitou. No outro dia de manhã, eu vejo o filho do pastor da igreja dele dizendo: vai em paz, Milton, descanse no Senhor. Eu liguei e falei: mano, o que foi? Ué, então o Milton deitou, dormiu e não acordou. Ou como faz lá em Minas, na minha terra, acordou morto. Nós falamos: o que morreu? Acordou morto. Em Minas a gente fala assim. O orgulho interrompe a ação de Deus na tua vida. Quando a pessoa chegou e disse para mim: eu acho melhor tirar o Minduim da igreja, não está ficando legal. Eu falei: irmão, qual é a diferença sua dela? O Deus que você serve não vai abençoar ele? Entendi. Ele podia ter pego o orgulho que o exército de Israel se achava o tal. Irmãos, o povo de Israel é o povo santo de Deus. É um povo separado, mas fases da sua história, ao longo de toda a história, tem partes Deus permitindo que o orgulho fosse quebrado. É cruel, é triste que eu vou dizer, morreu 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Mas só aconteceu porque Deus permitiu. E era o orgulho deles. O orgulho atrapalha você chegar mais perto da tua bênção. A palavra de Deus não diz, Jesus não disse assim: bem-aventurado o orgulhoso, porque ele herdará a terra. Ele diz: bem-aventurado o humilde de coração, porque esse herdará a terra. E não é humilde de andar tudo escafunjado. A humildade não está relacionada à pobreza. Humildade está relacionada em espírito contrito. Porque eu conheço pobre orgulhoso, mas eu conheço muito rico que é de uma humildade que constrange a gente, porque ele sabe que é o que ele tem não significa nada. Porque nenhum dos mortos que a gente viu ser preparado lá na funerária, nenhum deles levar dinheiro. Depois da morte, a Bíblia diz assim: só resta o juízo. Terceira pedra. Essa é boa, hein? Romanos 12, 19 até o 20. Vingança. Não levante a mão. Não se manifeste. Não olhe para ninguém. Mas responda. De vez em quando, ou alguma vez na sua história, você já não pensou em vingar de alguém que te deixou, te prejudicou muito? Não tem aquele ditado que diz assim: a vingança
vingança é um prato que se come frio. Cuidado. Tá transmitindo aqui? Tá transmitindo? Então eu vou falar. Eu quero que chegue. Alguém um dia disse para mim assim, em 2018, se isso acontecer, eu vou fazer isso e isso com você. Envolvi a minha filha. Esse ano ela cumpriu. Eu fiquei muito triste, muito irado. Mas conversando com um amigo em comum nosso, um pastor maravilhoso chamado Pastor Fabrício, ele disse assim: deixe nas mãos de Deus. Eu chorei muito, mas eu sei que o meu Deus cuida de mim. Você não precisa provocar e criar nenhuma situação para se vingar. E nem adianta dizer para Deus assim: Senhor, tu está vendo tudo isso? Porque Deus não precisa. Uma das atribuições de Deus que Ele não divide com ninguém é justamente ser juiz e vingador. Porque Ele disse assim: minha é a vingança. Então, se Ele achar que tem que acertar alguma coisa com alguém, é problema dele com esse alguém. Eu vou viver para ver a pessoa. Não vai viver, você vai morrer antes dela. A vingança gera uma raiz na sua vida que vai gerar outros problemas. Tire isso do seu coração. É alguém da minha família, pastor, que todas as vezes. Tira isso do seu coração, porque talvez é isso que está impedindo a tua bênção. Sabe por quê? Porque a quarta pedra, ela começa do espírito de vingança. Pode pôr a quarta pedra. O ódio. O contrário do ódio é amor. Deus, a palavra de Deus em 1 João diz que Ele é amor. Quem não conhece a Deus não tem amor, porque Ele é amor. O ódio atrapalha a tua vida, irmão. A gente fala tanto de perdão, e a gente sabe que o celular ouve a gente, né? Esses dias eu estava falando muito sobre perdão, ódio, perdão. Veio um vídeo para mim de um dos grandes astros da música internacional, o Bono Vox, do YouTube. Não sei se o pastor me ouviu. Ele fala que ele, quando criança, ele teve um problema muito sério com o pai dele. Ele tinha um ódio mortal do pai. Só que um dia ele não conseguia decolar na sua carreira profissional como cantor. Mas ele ouve falar sobre perdão. Seu pai já era falecido e ele procura uma igreja. Ele entra dentro de uma igreja com a crença dele, mas ele diz que ele pede perdão ao seu pai e libera perdão para o seu pai. E quando ele foi fazer um teste, a sua voz não era mais a mesma. E ele se torna um grande astro da música pop internacional, bilionário, e vendeu bilhões de discos. E ele diz: eu não tenho dúvidas que foi quando eu tirei o ódio e
coloquei amor no meu coração. Eu tenho ódio da pessoa, pastor, seca a minha boca. Eu sei como é isso. O ódio adoece. O ódio atrofia músculos. O ódio é comprovadamente, e eu posso falar para você porque eu tive câncer. Dia 2 de abril eu recebi a alta da minha remissão. Eu tive um linfoma. Quase morri, o Mindu lembra. E eu pesquisei muitas coisas. E existe uns estudos que o ódio está relacionado com surgimento de tumores pelo corpo. O câncer pode vir através de um coração cheio de mágoa, rancor e ódio. Você não vai derrubar gigante nenhum da tua vida se você tiver ódio de alguém. Pastor, mas alguém fez isso. Sempre ambos os lados vão ter razões. E se eu escutar só você, eu vou te dar razão. Se eu só escutar ele, eu vou dar razão para ele. Mas tem vezes que a gente tem que parar e falar: eu vou lá. E o ódio começa a criar um ferrugem que ele só vai aumentando. Eu já tive que parar e falar: vou falar com fulano. E a pessoa olhar para mim e dizer: o quê? Eu estou te pedindo perdão, porque eu estava criando isso na minha vida. E para mim acabar, você sabe quantas pedras ele usou? Quantas pedras ele pegou? Quantas ele usou? Sabe qual foi a pedra que derrubou aquele homem? Quinta pedra. Tchan. O nome do Senhor nosso Deus. Ele disse assim, ó: você está vindo comigo com pedra, rapaz. Hoje mesmo eu vou te jogar a carcaça do teu corpo para os bichos do deserto comer. Ele não falou assim para ele: ó, eu estou indo com você porque eu estou irado. Eu estou indo através de você porque eu sou orgulhoso de ser um judeu. Eu estou indo atrás de você porque eu vou vingar meu povo. Eu estou indo em cima de você porque eu tenho ódio de você. Não. Davi olhou para ele e disse assim: tu vens contra mim com espada e lança, mas eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que você desafiou. Foi tão preciso que ele rodou, e o único espaço desprotegido que era a testa, a pedra foi até lá e pôs aquele homem no chão. O que vai derrubar o teu problema é o nome santo e precioso do nosso Deus. O que vai derrubar a intriga dentro da tua casa é o amor que gera através do amor de Deus. O que vai fazer você vencer os teus problemas é o nome santo do Senhor. Posso fazer uma oração, pastor Mindu? Fica de pé. Não adianta nada você vir carregando as 5 pedras e todo dia ameaçar de pegar uma das pedras ruim para atacar a pedrada. Deus só vai virar o teu jogo quando você entender que só existe uma maneira do seu gigante cair, que é o nome santo do Senhor nosso Deus. Eu não vou te chamar aqui na frente, porque
que é uma coisa pessoal entre você e Deus. Eu queria muito que você colocasse a mão no seu coração. Porque Deus já está te mostrando aonde é que você está precisando usar o nome dele. A última vez que eu preguei isso foi na igreja do pastor Fabrício, no mês de inauguração da igreja nova. E quando eu terminei o culto e estava indo embora, um dos diáconos me chamou e disse assim: tem uma senhora querendo falar com você. E eu não sabia que ela era diaconisa da igreja, porque não estava fardada. E ela disse assim: eu estou com as malas prontas para ir embora. Vou lá para a Bahia, no interior da Bahia. Estou levando a minha mãe contrariada, porque minha mãe não quer ir embora. Ela já é velhinha, ela falou que ela não costuma mais lá longe. Eu falei: por que você está indo embora? Porque eu tenho ódio do irmão, meu único irmão. Ele aprontou muito. E ele foi uma das causas da morte do meu pai. E ele está na justiça porque ele quer tudo. O pouco que nós temos, ele quer tudo para ele. Eu falei para ela assim: irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem duas opções. Ou você para com isso, ou eu vou lhe dizer que você vai para a Bahia e o ódio já está te esperando lá. Fique tranquilo, porque o ódio que você sente dele aqui, você vai sentir dele lá. Só que quando ele ganhar as coisas aqui, você vai ficar tão brava que você vai estar numa situação tão difícil que você não vai ter dinheiro para voltar aqui para brigar com ele de novo. Aí foi quando ela falou assim: e eu estou me sentindo mal, sabe por quê, pastor? Porque eu sou diaconisa da igreja. Assim, Jesus, irmã, você pega a ceia, a bandeja da ceia, com isso, mas ela transfigura quando ela falava. Chorando. Eu falei com ela assim: eu não tive coragem de ir lá na frente. O senhor não pode orar comigo. Eu só vou orar se você fizer exatamente aquilo que eu dizer. Faça. Nós oramos. Ela fez uma oração de confissão. Mande uma mensagem para ele e diga: eu te libero de todo o ódio que eu tenho de você, que eu tinha de você. Eu amo você. E se você acha que eu e a sua mãe não merecemos que se reparta o que o papai deixou, eu deixo tudo para você. Na hora ela olhou para mim e falou: tem certeza que eu tenho que fazer tudo isso? Tem. Ela não foi para a Bahia. O processo que já durava 5 anos, em 2 semanas saiu. E o juiz disse assim: não, você fica com 25%, sua irmã fica com 25% e a sua mãe com 50%. E os 50% da sua mãe, quem vai administrar é a sua irmã, que é tutora dela. Ela não foi para a Bahia. Ela continua diaconisa da igreja e está com um sorriso de rosto a rosto. O irmão ainda não se quebrantou, mas o coração dela já não tem mais raiz de amargura. Põe a mão no teu coração, eu vou orar com você. Talvez é algo que você vai precisar fazer ainda essa semana. Não demore, porque Deus está doido para derramar a bênção que você está precisando. É o que está faltando para o jogo virar na tua vida.
para a chave virar. Espírito Santo de Deus, vou te pedir, Senhor, põe as tuas mãos. Eu não deixei de ir para São Carlos à toa. Eu não vim aqui só para vender pão. Eu vim aqui, Senhor, porque Deus queria, o Senhor queria que eu falasse exatamente isso, porque quando o pastor Mindu disse, logo me veio à mente essa palavra. Tem pessoas aqui, Senhor, já com lágrimas nos seus rostos, e sabem aonde eles precisam. Não vou precisar apontar, nem o pastor Mindu falar, mas coisas grandes vão acontecer. Esse púlpito verá grandes testemunhos e grandes viradas de chave. Processos da justiça que estão travados, que vai mudar a vida financeira, vai acontecer só por causa da atitude dos teus filhos. Hoje eles só têm no alforje uma pedra, a pedra que tem o nome santo do nosso Deus. As demais coisas o Senhor cuida por nós. Tu és o nosso advogado, tu és o nosso juiz, tu és o nosso mediador, tu és aquele que intercede por nós, Jesus, e o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus eu peço, abençoa esse povo, e que logo o pastor Mindu me conte do que Deus fez por eles, em nome de Jesus. Abraça alguém do teu lado e diga: Jesus está mudando a tua história hoje. Pastor Rafael. Queridos, Fabi, vem aqui, por favor. O pastor Júnior, ele veio aqui ano passado, janeiro do ano passado, e ele pregou uma mensagem. A Fabi era nova, é nova na igreja, assim, no sentido de nova convertida na igreja, nova convertida mesmo. E ela estava naquele culto de quarta-feira, ela estava aqui na igreja. Eu estava agora transmitindo a live, ela mandou mensagem, falou: pastor, o volume está um pouco baixo. Eu falei: Fabi, melhorou o volume? Ela perguntou: pastor, esse é o pastor que é aquele que... Eu falei: é, Fabi, ela está gripada, ela está ruim.